gente, boa tarde. Eu sou a Lore, eu sou presidente da Liga de Periodontia. E eu estou aqui para apresentar o doutor Renato Vale Oliveira. Renato Vale Oliveira, que hoje temos a honra de receber a ilustre presença dele para a palestra que é sobre harmonização facial e a interface com a periodontia. O doutor Renato, ele é especialista em endodontia na Unicor, presidente da Câmara Técnica de Harmonização Orofacial, membro fundador do Colégio Brasileiro de Harmonização Orofacial, embaixador Europa da Associação Brasileira de Harmonização Orofacial, membro diretor da Associação Brasileira de Empresas de Odontologia, membro professor da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia, membro da Sociedade Brasileira de Nanomedicina, ministrador de cursos na área de toxina botulínica e preenchimento orofacial na odontologia, ministrador de cursos de bioplastia na odontologia, ministrador de cursos de PRF e PRP na odontologia, ministrador de cursos de microagulhamento e ativos na odontologia, ministrador de cursos de redução de gordura submentoniana na odontologia, formação no Programa Internacional Intensiva em Clínica Estética e Medicina Latino-Americana de Clínica Estética, professor coordenador do curso internacional de Estética Orofacial Dentista em Miami, coordenador do curso internacional de Estética Orofacial Dentista no Centro Europeu de Pós-Graduação em Portugal, professor coordenador do curso internacional de Estética Orofacial Dentista em Las Vegas, nos Estados Unidos, estudioso e desenvolvedor de técnicas e protocolos para preenchedores intradérmicos, estudioso e desenvolvedor de protocolo para toxina botulínica e odontologia. Como vocês podem ver, esse currículo dele é impressionante. A gente agradece muito a sua presença aqui para poder ensinar um pouco mais todo mundo que está interessado. Muito obrigada. Prazer é meu. Tá? Vou tentar mostrar para vocês um pouquinho da harmonização. Fiquem à vontade, se quiser que eu aprofunde em algum assunto, fiquem à vontade para perguntar. Eu estou à total disposição. Selecionei algumas coisas para mostrar a harmonização de uma forma geral, um pouquinho do que a gente faz. Claro que não dá tempo, em uma hora, da gente mostrar tudo, né? Mas, enfim, selecionei aqueles casos que são mais corriqueiros dentro de consultório hoje odontológico, né, para mostrar um pouquinho da harmonização para vocês. A harmonização facial, ela veio para a gente aprender a retardar o envelhecimento, né? Então, nós temos vários mecanismos para poder retardar esse envelhecimento, entre toxina botulínica, preenchimento orofacial, fios de sustentação, fototerapia, microagulhamento, fibrina rica em plaquetas, plasma rica em plaquetas, mesoterapias, peelings, entre outros, né? Redução submentoniana de gordura, e aí nós temos vários procedimentos, todos eles com o objetivo de retardar o envelhecimento, e sendo que não só esteticamente, mas também funcionalmente, né? Nós temos também que pensarmos na função como a toxina botulínica para bruxismo, DTM, cefaleias tensionais, entre outros, né? Então, vou tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês uma combinação dessas técnicas todas, né? Um pouquinho de cada coisa para vocês aqui, de cada procedimento, para que vocês possam ter um apanhado geral da harmonização. Então, nós temos no envelhecimento alterações de vários compartimentos anatômicos faciais. Então, entre eles, a pele. O que sustenta a pele? A pele se autossustenta através de colágeno e elastina. E ela é importante, esse colágeno e elastina, para manter a textura firme da pele. O colágeno, elastina e ácido hialurônico, que nós também temos 60% dele na pele, são todos sintetizados pelos fibroblastos. Então, todo o tratamento hoje que a gente visa na estética visa estimular fibroblastos a produzir colágeno, elastina e ácido hialurônico, certo? Só que os fibroblastos,
eles param de desempenhar o papel deles por volta entre 20 e 30 anos, variando, é claro, de pessoa para pessoa. Então, ele só vai novamente produzir esse colágeno, essa elastina, esse ácido hialurônico, mediante uma agressão, ou seja, nós causarmos uma inflamação, uma reação inflamatória, obviamente controlada, e sempre que tivermos uma reação inflamatória, nós vamos levar a uma reparação tecidual, onde então esses fibroblastos novamente passam a formar o seu colágeno, a elastina e o ácido hialurônico. Então, ele vai sintetizar novamente, mediante essa agressão, perante qualquer reação inflamatória que causamos. Então, nós podemos causar essa reação inflamatória com todos esses procedimentos que eu já citei anteriormente, né? Então, importante dizer que o processo de envelhecimento, ele ocorre do terço superior da face para o terço inferior. Então, o que acontece? A pele para de perder a sustentação devido à falta de colágeno e elastina, ela é sustentada também pelos compartimentos de gordura subcutâneo que nós temos logo abaixo da epiderme e derme, nós temos, então, os compartimentos de gordura subcutânea, que são de suma importância na sustentação da pele também, porque à medida que nós envelhecemos, esses compartimentos vão se adelgaçando a ponto de ficarem cada vez mais distantes um do outro. Então, começam a aparecer as olheiras, sulco nasojugal, sulco nasogeniano vai aprofundando, enfim, entre outros. Então, nós temos compartimento temporal, suborbicular, compartimento malar, e eles são de suma importância nesse processo de envelhecimento. Só para a gente lembrar um pouquinho da anatomia, abaixo desses compartimentos de gordura, nós temos justamente a fáscia muscular e o músculo, que é, lógico, responsáveis pela mímica facial. Sempre, toda expressão facial é feita através da contração muscular. Mas será que o músculo é só ele realmente o responsável pela mímica? Porque se nós pensarmos um pouquinho mais a fundo, o músculo está debaixo de um compartimento de gordura que pode variar a sua espessura de 2 milímetros ou até mais. Tá? Então, como o músculo contrai lá embaixo e a pele vai enrugar em cima, mostrando a expressão facial, é importante lembrar justamente da fáscia muscular, que é a membrana que recobre o músculo, e ela tem prolongamentos fibróticos que se ligam à derme. Isso é o chamado sistema, é o SMAS, Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial. E esse sistema músculo-aponeurótico superficial, ele sim é o responsável pela mímica facial, certo? Abaixo desses compartimentos de gordura e do músculo, nós temos ainda um outro compartimento de gordura profundo, que é abaixo dos músculos, onde se encontra, por exemplo, a bola de Bichat, né, que é um compartimento de gordura de sustentação. Então, nós temos que ter uma indicação muito precisa quando formos fazer alguma bichectomia, porque não é fazendo a reviria, porque senão nós estamos tirando estrutura de sustentação da pele. E, é claro, também é sustentada por periósteo-osso, né? Que são as duas próximas camadas abaixo desse compartimento de gordura profundo. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses procedimentos para que vocês tomem conhecimento do que nós temos hoje no mercado, né? Então, nós temos o preenchimento orofacial, que é um dos procedimentos mais requisitados dentro dos nossos consultórios. Então, nesse preenchimento, nós trabalhamos com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância natural do nosso organismo e que existe naturalmente, principalmente na pele, além das articulações, cartilagem, entre outras partes do corpo. Mas 60% deles estão na pele, produzidos justamente pelo fibroblasto. Só que o ácido hialurônico, ele tem uma vida útil natural do nosso organismo de apenas 2 dias. Então, obviamente, a indústria tem que colocar estabilizantes nesses ácidos para que ele dure bastante tempo, para que dê longevidade nos nossos procedimentos. Então, um bom ácido, um bom preenchedor, ele deve ser
inerte, de média duração. O que é média duração? Em torno, mais ou menos, de 1 ano. Sofrer fagocitose pelos macrófagos, isso depende muito do tamanho de partícula, porque nós temos partículas entre 30 e 60 micras, que nesses ácidos hialurônicos hoje, que a gente faz preenchimentos, que é o mais comum utilizado, e muitas vezes essa partícula pode ser muito grande e não sofrer fagocitose, levando a nódulos, granulomas, entre outros. Então, precisa se fazer uma massagem muito boa após cada procedimento, né? A técnica minimamente invasiva, embora eu não reconheça esse termo minimamente invasivo, porque eu falo que se nós entramos debaixo da pele, estamos realizando um procedimento, esse procedimento sempre será invasivo. Então, para mim, não existe minimamente invasivo. Ou é invasivo ou não, né? E é claro que esses procedimentos são invasivos. E, é lógico, o ácido também deve ser resistente ao estiramento cutâneo, dentre outras. Então, para isso, depende muito das características físico-químicas desse ácido. Nós temos um trabalho da doutora Fernanda Chalvin, que eu estou mostrando aqui para vocês, mostrar que o ácido não é hidratante, mas ele atrai muita água para ele. Ou seja, um gel com média viscosidade, porque nós temos várias viscosidades do ácido hialurônico a ser aplicado na pele, desde o mais fluido até o mais reticulado, que a gente chama, que é justamente estabilizado, até o mais denso, né? Então, os fluidos a gente tem que colocar mais superficialmente. E aqueles ácidos mais compactos, nós colocamos até no subcutâneo e até mesmo justa-ósseo, dependendo do procedimento que nós formos fazer. Então, esse trabalho da doutora Fernanda Chalvin é muito interessante, que mostra a atração que o ácido hialurônico tem pela água. E a água por ele, é claro. Então, ele atrai muita água. Ele não é hidratante, ele é um emulsificante, mas ele atrai muita água, então acaba hidratando a região por segunda intenção, né? Então, um gel de média viscosidade, ele tem uma absorção de até 1000 vezes o peso dele em água, enquanto um gel de alta viscosidade, 500 vezes ele puxa o peso dele em água. E um gel bem fluido, que é o que a gente usa mais para hidratação de pele, nós temos um gel, então, de baixa viscosidade, que pode absorver até 10.000 vezes o peso dele em água. Então, é muito importante que, após os procedimentos, o paciente ingira muita água. Eu falo que deve-se tomar água de meia em meia hora, por volta de uns 3 litros dias, principalmente nos primeiros 15 dias, que é quando esse ácido está atraindo muita água para ele, tá? Nós temos ácido que a gente chama de reticulado, e não reticulado, ou seja, aqueles com estabilizantes que a indústria coloca e não reticulados, sem estabilizante. Esse sem estabilizante é o único que a gente faz hidratação de epiderme. Todo ácido que for reticulado ou estabilizado, ele deve ser colocado de derme média profunda até justa ósseo. Então, nunca colocar ácido reticulado superficialmente na pele, né? Devido ao crosslink, que é uma mudança na estrutura espacial do ácido, criando pontes intra- e intermoleculares. O produto responsável por esse, que é o estabilizante mais usado hoje no mundo pelos ácidos, é justamente o BDDE, que é o butano diol de glicil éter. Esse é o reticulador que está presente em 99,9% dos ácidos hoje. Correto? Nós temos alguns tipos de preenchedores no mercado, permanentes, semipermanentes e temporários. Os semipermanentes são os bioestimuladores de colágeno, que nós temos 3 aí no Brasil hoje, que é justamente o ácido polilático, a hidroxiapatita de cálcio ou a policaprolactona. Esses são, na verdade, bioestimuladores de colágeno hoje usados muito no mercado. O nome comercial do ácido polilático, talvez vocês se lembrem do nome comercial, é o Sculptra. A hidroxiapatita de cálcio, nós temos 2 marcas no Brasil, que é o Radiesse ou então o Diamond da Renova. E temos de policaprolactona, o nome comercial é justamente o Elancê,
que é um produto francês. Então, esses são os mais usados como bioestimuladores. E temporários ácido hialurônico, que é o que a gente usa para fazer preenchimento. Nós temos como permanente o polimetilmetacrilato, que é o PMMA, né, polímeros de hidrogel, ou seja, são produtos que a gente já descarta para uso, porque são produtos que só causam complicação, estão pela vida toda, então a gente contraindica o uso desses produtos. O mais indicado hoje para volumização de face é justamente o ácido hialurônico. Vamos ver aqui uma aplicação de ácido hialurônico sendo feita em lábio. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, travou aqui um pouquinho, deixa eu tentar soltar aqui o fio. Pronto. Então, eu vou tentar baixar o som aqui. Esse ácido hialurônico, por exemplo, é muito utilizado em lábios. Aqui nós estamos vendo na imagem à direita, justamente um lábio antes de ser preenchido, né, que é esse preenchimento que nós estamos fazendo. No dia do preenchimento, um certo edema, e olha como um mês depois ele ainda ganhou um pouquinho mais de volume, devido àquela grande atração da água que eu falei para vocês. O paciente hidratando, então, ele chega a ganhar, às vezes, até 20% a mais ainda de volume, depois de um mês, tá? Então, aqui no caso, nós estamos mostrando aí, fazendo um contorno labial. A gente, quando lábio, a gente trabalha, geralmente, da linha seco molhado para fora, nunca para dentro. A linha seco molhada, nós vamos trabalhar na seca, ou seja, nós vamos trabalhar para dar contorno na linha de contorno do lábio, podemos trabalhar também entre a linha de contorno e a linha seco molhado, como estou fazendo agora, aí na imagem à esquerda que vocês estão vendo. Quando eu faço nessa região, eu vou dar projeção ao lábio, então ele vai crescer para frente, né? É muito importante esses detalhes, porque se você for num lábio superior, dependendo do sorriso, a gente tem que avaliar muito bem o sorriso do paciente antes. Porque se você fizer volumização, que é na linha seco-molhado exatamente, ele vai crescer para baixo, tampando o sorriso. Então, é muito importante, antes de se fazer qualquer procedimento em lábio, analisar bem o sorriso do paciente e, como todo procedimento, ser muito bem avaliado antes e um planejamento adequado, né? Então, aqui nós estamos dando esses contornos, já fizemos ali uma projeção, um pouquinho de volume, e dessa maneira pode ser feito com agulha, pode ser feito com cânula. Eu acho a agulha um pouquinho mais refinado alguns trabalhos, principalmente contorno, quando a gente vai desenhar filtro labial, enfim. Então, acabo preferindo a agulha. Já quando eu vou dar volume, eu sempre prefiro a cânula. Tá? E sempre que, antes da gente injetar qualquer substância, nós devemos fazer aspiração da seringa por um período, aí, no mínimo, aí, um tempo de 10 a 20 segundos, no mínimo, para a gente esperar, ver se não dá, se pegou algum vaso do paciente antes de injetar. Isso é uma margem de segurança muito boa, fazer essa aspiração por 10 a 20 segundos. Olha aqui, esse lábio, por exemplo, essa paciente não queria mudar. Nós fizemos só subir a comissura do paciente, né? Com ácido hialurônico. Para isso aí, nós fazemos próximo à comissura, injetamos aí em torno mais ou menos de 0,1 ml na linha de contorno do lábio superior, 0,1 na linha de contorno do lábio inferior, e depois 0,1 a 0,2 em direção à ruga de marionete, a ruga lábio-mentual, né? Então, com isso, nós conseguimos elevar a comissura e deixar o paciente com uma aparência mais agradável e mais feliz. Anteriormente, você vê que tem um aspecto bem triste, né? Então, a gente consegue essa elevação do lábio, desenhando o filtro, melhorando, também rejuvenesce bastante. Olha aqui, lábio inferior deve ser sempre maior que o superior, tá? 2/3 de lábio inferior para 1/3 de lábio superior é a proporção ideal, né? Que é a proporção áurea. Mas é claro que nós não vamos seguir proporção áurea em tudo. Mas é interessante quando eu observo um paciente que o lábio inferior está desaparecido em relação ao superior, é o primeiro que eu vou querer volumizar. E olha como a gente consegue deixar o paciente natural, né, sem parecer que fez ácido, que fez um preenchimento, e com um aspecto mais jovem e bonito.
porque eu particularmente gosto de que o meu trabalho não apareça, porque a partir do momento que nós fazemos as coisas com excesso, modificamos pessoas, muitas vezes não fica do agrado nem do paciente e nem muito menos das pessoas na rua. É muito ruim a gente observar um paciente e a primeira coisa que nota-se é que fez algum preenchimento ou algum procedimento estético. Então, eu gosto de tudo sempre muito natural. Para isso, eu tenho um protocolo Vale, que é justamente para deixar tudo bem natural. Aqui, a minha esposa Rita, que eu gosto muito de judiar dela, ó, aqui eu estou fazendo aquele ácido bem fluido, apenas hidratando a face, é o chamado Skin Buster. Quando eu estou hidratando a epiderme, né? Claro, nós temos ácidos também reticulados para hidratação profunda, ou seja, hidratação da derme, derme média e derme profunda, mas esse, no caso, é um ácido específico para se fazer hidratação a nível de epiderme. Então, é uma mesoterapia, né, em que a gente faz só pequenas pápulas a nível de epiderme e deixa essas pápulas desaparecem espontaneamente por 1 a 2 dias e a pele fica muito bem hidratada, tá? É o chamado Skin Buster. Preenchimento orofacial avançado, aqui nós também ainda usando ácido hialurônico, nós podemos, por exemplo, como eu falei lá no processo de envelhecimento, a perda de compartimento superior da face. Então, para isso, nós muitas vezes vamos fazer volumização de temporal, de malar, mandíbula, mento. Então, tudo isso já é um ácido já bem reticulado, um ácido bem denso, que a gente coloca justa ósseo ou no subcutâneo. Já aí, nós precisamos usar cânulas, né? Eu prefiro, nesse caso do malar, uma cânula 18G, que é uma cânula bem grossinha, até para não ter risco de perfuração de vaso, né? Não fique edema. Esse paciente, por exemplo, não está anestesiado, somente no pertúito, que é o ponto de entrada da cânula, né? Então, se suporta muito bem em algumas áreas sem anestesia, até para a gente não ter um falso edema, né? Um falso resultado, porque já que os resultados são imediatos. É muito importante nessas técnicas de volumização, como vocês estão vendo ali, eu estou protegendo muito bem o olho, região à frente do malar, região abaixo do malar. Por quê? O ácido, se for nessa região, nós vamos criar, principalmente ao redor dos olhos, nós vamos criar praticamente uma profundidade não natural do olho, vamos dizer, nós vamos acabar criando uma olheira no paciente profunda. Então, o ácido nunca deve ficar ao redor dos olhos. Então, importante nesses procedimentos é estar sempre protegendo. Nós vamos colocando esse ácido aos poucos, né? E vamos moldando. Ele permite a gente moldar tudo. Vamos deixando, no caso da mulher, o malar, nós temos que dar uma forma mais arredondada, enquanto, no caso de homem, uma forma mais retangular. Então, tudo isso a gente tem que olhar também, aspecto masculino ou feminino, tá? Que é muito importante. Enfim, aqui eu estou fazendo já o malar e eu já vou sair fazendo a região zigomática, criando aquele efeito blush do paciente. E vocês vão ver a foto depois, do antes e depois da paciente, imediatamente após, como o nasolabial, o sulco nasolabial, já vai suavizar. Vai melhorar, inclusive, a distância, já o contorno da mandíbula. Porque sempre que a gente começa uma harmonização, é sempre no terço superior da face. Porque nós sustentamos pele no terço superior e isso já vai causar reflexos em outras áreas, como, por exemplo, o sulco nasolabial. Lembra daqueles compartimentos de gordura que eu mostrei, subcutâneo, que nós vamos perdendo? É isso que nós estamos repondo aqui agora com ácido hialurônico. Portanto, o nasolabial, que cada vez vai ficando mais profundo, neste caso, à medida que nós vamos preenchendo, ele vai ficar mais natural. Olha aqui o antes e depois, né, do paciente, pode ver o naso, como melhorou. Olha a região de ruga de marionete, né, que praticamente desapareceu, e nós não pusemos ácido ali, né? Essa paciente foi feita uma volumização do lábio inferior e simplesmente feito uma malar bem natural. Olha a região dos olhos, como melhora aquelas olheiras, aquele aspecto cansado que ela tinha anteriormente, né?
Então, isso é um resultado imediato, tá ok? Olha essa outra senhora, então, questão de idade, por isso eu gosto de mostrar também, porque pode pensar uma pessoa com idade mais avançada, se isso ficaria bom. Olha como é importante a sustentação do malar. Uma senhora já com seus 70 e poucos anos, observe mais uma vez o naso labial, a região dos olhos, como melhora muito, né? A gente consegue realmente resultados bem interessantes. E é claro, a gente associa isso muitas vezes a outras técnicas, como fios, enfim. Mas aqui está só com ácido hialurônico feito na região malar e zigomática, ok? Aqui mostrando para vocês o lado também muito importante, que é o lado, né, terapêutico da harmonização orofacial. Essa é uma paciente com uma paralisia por uma cirurgia em que foi seccionado o músculo, e nós estamos aqui corrigindo essa paralisia. Nós vamos usar fios de PDO, a princípio, é claro, porque esse tratamento ainda está em andamento, para a gente ver resultados, e depois talvez colocar um fio definitivo, que tenha mais tração, mas aqui nós estamos passando diversos fios de PDO, para que a gente consiga melhorar esse aspecto da paciente com essa boca dela, né? Do lado esquerdo da paciente, oposto a esse que eu estou colocando fio, não nessa sessão aí, mas nós já depois colocamos toxina botulínica para tirar aquela musculatura hiperativa que está puxando a boca para o lado esquerdo, além dos fios aí, e vamos fazer um pouquinho de preenchimento também no lábio superior, para a gente conseguir uma projeção melhor desse lábio e mais harmônica. Então, nós temos tudo isso para se trabalhar. As paralisias faciais, inclusive com toxina botulínica, a gente tem muito bons resultados, né? Enfim, dentro de toda uma terapêutica também com a harmonização orofacial. Então, ali eu estou tracionando o fio, vou dar um nó, e a gente vai segurando, tentando tracionar essa boca novamente para o lugar. Então, aqui eu vou dar um nó. Nós já fizemos uma pequena loja cirúrgica para acomodar o nó do fio ali, porque ele não pode ficar superficial, senão nós teríamos uma reação inflamatória na superfície da pele e uma fístula que não fecharia, né? Então, é importante fazer muito bem essa loja cirúrgica. E o fio não tem grandes mistérios, mas o mais importante é colocar no plano correto. Os fios, geralmente, a gente coloca no plano subcutâneo, camada subcutânea de gordura, naqueles compartimentos subcutâneos. Então, nós laçamos esses compartimentos e vamos puxando. Olha como já vai melhorando, né? Então, coloquei diversos fios nessa paciente, fizemos preenchimento do lábio, que depois eu vou mostrar aqui. Nós vamos fazer um pouquinho de preenchimento no lábio superior do lado direito, onde estou colocando os fios. Olha como depois do nó eu já consegui uma sustentação interessante, eu ainda vou passar mais, né? E assim nós vamos conseguindo corrigir vários aspectos desses pacientes. Doutor Vinícius, eu estou até tentando colocar no SUS a toxina botulínica para tratamentos de pacientes com distonias musculares, que é uma grande indicação, né? Para pacientes de paralisia facial, para pacientes com espasticidade, enfim. Meu sonho, antes de aposentar, que eu já deveria estar aposentado aqui no nosso céu, mas eu pretendo, antes de sair definitivamente, conseguir implantar esses tratamentos no céu. Aí eu vou estar feliz, porque nós vamos conseguir ajudar bastante pessoas lá. Muita gente, e muda a qualidade de vida da pessoa totalmente, né? Realmente. Muita gente necessitando lá com distonias musculares, né? Que é o famoso tique, né? E sim, dentre outros problemas lá, que perfeitamente a gente consegue resolver com toxina botulínica. E o Estado fornece essa toxina. Então, aqui eu estou passando mais fios ainda, ó. Nós estamos entrando com cânula, o fio está dentro da cânula, tá? Então, a gente vai melhorando, ó. Lacei, já estou tirando agora essa cânula para manter uma tração boa. E aí nós vamos trabalhando os fios aí para paralisia. Olha como já conseguimos melhorar bastante o paciente só com os fios, né? Claro que
uma toxina feita do lado esquerdo, nos músculos hiperativos, a gente consegue uma melhora ainda maior. E, claro, também com ácido hialurônico, a gente consegue preencher algumas áreas, melhorando ainda mais o aspecto dessa paciente, né? Que sofre muito com essa paralisia. Isso causa constrangimento, né, nas pessoas, enfim. Essa paciente ela é de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, e ela vem a Três Corações fazer esse tratamento. Arrumo um tempinho para ela para a gente poder tratar isso aí. Né? Então, esse tratamento ainda está em andamento. Então, aí, ó, fizemos ácido, olha como já melhorou o resultado, né, da primeira sessão, fios, toxina, né, e preenchimento. Olha como já melhoramos bem o aspecto dela com a boca torta, né? E, enfim, e ainda pretendo ainda melhorar ainda mais, porque dependendo de alguns movimentos que ela faz, ela ainda entorta. Então, a gente precisa mexer um pouquinho nessa região de mento dela, né, também, e ainda conseguimos melhorar ainda mais isso aí, fazendo malar com preenchimento, região malar, dentre outros procedimentos. Aproveitando aqui para falar um pouquinho para vocês de toxina botulínica. Aqui foi uma reportagem que fizeram comigo já, isso aqui, não me lembro o ano, mas me parece que em 2009, estão sendo quando a gente começou a trabalhar com a toxina. Estes 2 pontos aí podem mudar sonhos de Dona Rita. Ela é um dos quase 30 milhões de brasileiros que sofrem com bruxismo, hábito de ranger os dentes que causa dores de cabeça e musculares. Este endodentista, que fez parte de uma pesquisa pioneira no Brasil, mostra que o problema pode ser resolvido com Botox. Esse tratamento poupa muito o paciente de dores, que ele possui constantemente, a gente vê no consultório no dia a dia, e que a gente não consegue muitas vezes resolver. Com esse tratamento, a gente está conseguindo um êxito muito grande e sem haver necessidade de nenhuma placa nem nada. A aplicação do produto é autorizada pela Anvisa. O tratamento custa cerca de R$ 1.500 e ainda não está disponível no SUS. Os efeitos são sentidos em 15 dias e duram cerca de 6 meses. Eu tô me sentindo assim bem melhor, tô rangendo menos os dentes, para dormir tá melhor. Além de combater o bruxismo, que é um problema que não tem cura, o Botox no consultório do dentista ganha novas utilidades estéticas. Jussara melhorou a autoestima depois que tirou da foto o sorriso gengival. Antes, eu assim teria vergonha de sorrir, até então eu colocava a mão na boca, e agora melhorou muito depois do tratamento. Bom, gente, ali vocês viram, isso é antigo, é uma reportagem antiga. Eu não descarto o uso da placa, tá? É importante a placa junto, muitas vezes, né, dependendo de cada caso, entender que a toxina não é cura, ela veio é como mais um auxílio e muito importante no bruxismo, na DTM, porque é de etiologia multifatorial, nós temos aí lado emocional, interferência do sistema nervoso central, dentre outras causas, né? Mas se a causa é hiperatividade, se temos hiperatividade muscular, tem a indicação da toxina botulínica, e é espetacular, os resultados são espetaculares. Então, a toxina, ela tem unidades e são específicas para cada produto, reflete a potência específica de cada preparo, os protocolos não são intercambiáveis, porque os produtos com origem, processo, fabricação e formulações diferentes. Nós temos muitas marcas hoje no Brasil, né? Nós temos hoje, na verdade, 7 marcas hoje no mercado. No tempo que eu iniciei, tinha apenas Botox e Dyspor. Hoje nós temos a Botox, a Dyspor, a Xelmin, nós temos a Botolift, a Botulin, e chegou recentemente a Prosigni, e recentemente chegou uma nova também, um lançamento agora da Renova, que se chama Nabota. Então, enfim, nós estamos com uma gama bem grande de quantidade de toxina hoje comercializadas no Brasil. Todas são boas, tá? Toxina é dose dependente, claro. O importante são protocolos corretos, tá? A dose é de suma importância. O mecanismo de ação da toxina, ela é um grande relaxante muscular, porque ela vai bloquear a liberação da acetilcolina na sinapse, né, na sinapse nervosa, então ela vai
se ligar onde se ligaria a acetilcolina, e a acetilcolina é um neurotransmissor responsável pela contração muscular. Portanto, não deixando a acetilcolina se ligar, não haverá contração e haverá, então, um relaxamento da musculatura. O efeito, normalmente, isso varia de pessoa para pessoa, começa em 3 dias, 90% em uma semana, e 15 dias nós temos o efeito de 100%. As aplicações, elas são várias. Então, aqui eu vou mostrar o caso de uma paciente que é bem complexa, porque ela se queixava justamente de um bruxismo noturno severo, né, em que nós fizemos o músculo masséter, o músculo temporal, e também se refletia na região do pescoço, que faz parte do sistema estomatognático, portanto, a área de atuação do cirurgião dentista, ok? Então, neste caso, nós fizemos aí nela também trapézio, esplênio da cabeça, esternocleidomastoideo e região occipital. Então, vamos ver essa aplicação. Aí, fazendo a aplicação no músculo masseter, é importante um ponto no centro, que é onde temos o maior número de placas motoras. E uma agulha também compatível de aproximadamente 13 milímetros para alcançar o músculo, né, na sua profundidade. Então, não adianta uma agulha muito curta. E protocolos bem altos. Para o masseter, quando se usa uma toxina chamada Dispro, que é uma sueca, nós usamos em torno de 150 unidades em cada músculo. Tá? No temporal, nós usamos por volta de umas 80 unidades em cada músculo. Isso dá marca Dispro. Se for a marca Botox ou demais marcas, a Botox a gente usa aproximadamente 60 unidades em cada masseter e em torno de 40 unidades em cada temporal. E aí, na região do trapézio, esternocleidomastoide, esplênio da cabeça, nós vamos usar, em média, aí, mais ou menos 8 unidades da toxina por ponto. Tá? E nessa região temos que tomar muito cuidado para não enfraquecer demais a musculatura, porque senão o paciente ficaria com o pescoço caído, né? Então, necessita um bom conhecimento anatômico e de protocolos adequados da toxina botulínica. Sem nenhuma falsa modéstia, o meu protocolo é o melhor no mundo. Eu fiquei desenvolvendo esse protocolo dentro da própria Ipsen, que é o fabricante da Dispor e da Allergan, que fabrica o Botox, durante 4 anos, só estudando o que seria a dosagem ideal para cada músculo da face e pescoço. Então, isso foi muito bem estudado e hoje é um protocolo assim que dificilmente vai ter como melhorar, porque é um protocolo realmente muito eficaz e muito compatível dentro do que nós precisamos. Aí estamos fazendo região para o hospital. Tudo aí em torno mais ou menos de 8 unidades, tá? Por ponto, tá bom, gente? Aí fazendo novamente o trapézio, do outro lado. Enfim, a aplicação eu sempre recomendo que seja feita perpendicular ao ponto, 90 graus. Por quê? Para que a gente atinja músculo. Porque se você entrar inclinado em 45 graus, por exemplo, a tendência sua é ficar no subcutâneo, né, e não pegar músculo. Então, é importante entrar perpendicular para atingir realmente o músculo na sua profundidade. Ok? Então, vamos ver agora o depoimento dessa paciente. Ó. Sou a doutora Juliana. Ela é do Rio de Janeiro. Doutor Renato. Já fiz vários cursos com a dentista facial. Super recomendo, são maravilhosos. Tanto a Rita quanto ele, uma equipe nota 1000. Conversando com o doutor Renato, num dos cursos, informei ele que eu tinha muitas dores por conta de apertamento noturno. Tinha dor no temporal, dor na TM, dor que vinha até a cervical, né, no trapézio, e ele se propôs a me ajudar fazendo todo um tratamento com a toxina. Já tem uns 3 meses que eu fiz a aplicação e
é outra vida, não tenho dor nenhuma, não tenho nenhuma dor de cabeça que era frequente, não conseguia dormir, não tinha um sono relaxado, acordava sempre cansada, sempre indisposta, não conseguia comer alimentos que exigiam muito da minha mastigação, coisas muito crocantes, muito duras, porque logo em seguida eu sentia dores. E com o tratamento dele, fiquei super bem, super confortável. A gente sente logo nos 3 primeiros dias muita diferença. Era uma dor insuportável que hoje em dia eu não sei nem mais o que é isso. Então, esse é o depoimento dessa paciente lá do Rio de Janeiro. Tem demais, tem outros depoimentos. Essa aqui é uma paciente de Juiz de Fora, com problema na articulação temporomandibular e com erro de diagnóstico por colegas médicos, tratando de como se fosse uma labirintite ou uma síndrome de Melier durante 4 anos. E quando eu fui fazer uma avaliação nela, eu detectei um problema da ATM, da articulação temporomandibular, em que o côndilo saía primeiro de um lado do que do outro, então começava a haver aquele desvio, né? E, enfim, na verdade, o problema dela era uma ATM. E é importante, pessoal, depois que a gente faz a toxina, é claro que a toxina muda totalmente ponto de contato, né? Então, é importantíssimo, depois de um mês, quando o paciente já está adequado adaptado à nova condição que a toxina proporciona, é importantíssimo fazermos um ajuste da oclusão, eliminarmos qualquer contato prematuro, né? Então, isso é fundamental, porque esses trabalhos acabam tendo longevidade. Eu tenho casos como este de 12 anos, sem que eu tenha tido que fazer nova aplicação com a toxina, provando, então, que a musculatura se reeducou. Claro, muitos desses pacientes, como a paciente anterior falou, tinha dor de cabeça, mas a cefaleia, ela é queixa de 70% a 80% dos pacientes que têm bruxismo ou que têm DTM. Então, essa cefaleia, quando ela é de origem muscular, realmente por hiperatividade muscular, ela também desaparece. Então, nós temos que sempre olhar a oclusão do paciente. Não adianta só fazer a toxina simplesmente. Ela é um coadjuvante no tratamento do bruxismo e da DTM. Mas vamos só ver o depoimento dessa paciente agora de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estamos aqui em Juiz de Fora com a paciente Sueli, que fez tratamento com toxina botulínica para articulação temporomandibular. Sueli, quais eram os problemas que você tinha devido a esse problema de ATM? O que ele te causava? Doutor Renato, apesar de eu não saber se era da ATM, comecei consultando com otorrino, porque os sintomas que eu tinha eram vertigens absurdas, náuseas, vômitos, que até então eles estavam tratando como se fosse o caso ou da labirintite ou da síndrome de Meniere. Vários exames eu fiz, exame de imagem, ressonância magnética, tomografia, exame para labirintite, induziram a labirintite em mim no consultório e nada foi feito, nada aconteceu. E eu vinha aumentando cada vez mais. Tem 4 anos que eu já venho sofrendo desse mal. E agora, há mais ou menos 10 dias atrás, o Dr. Renato Vale me propôs a aplicação da toxina botulínica. Eu fiz a aplicação e em 24 horas eu já não estava sentindo mais nada. Os estalos no ouvido já tinham melhorado, a minha audição, que eu tinha perdido um pouco, voltou ao normal, a minha mordida agora está 100%, eu não desloco mais a mandíbula. Está mais confortável. Estou mais confortável. E eu não senti mais nada desde então. Estou me sentindo ótimo. Isso é muito bom. A paciente não deve ser refém da toxina botulínica com aplicações frequentes, como ocorre na estética. Neste caso, depois de um mês, hoje nós estamos com quantos dias de tratamento? 10 dias. 10 dias de tratamento. Depois de um mês, nós vamos verificar a oclusão dela, para ver se não existe nenhum contato prematuro, nenhum problema, nada. E depois disso, a intenção é simplesmente acompanhar esse paciente semestralmente. Semestralmente, nós vamos fazer para que observemos se não vai haver alguma recidiva de falido, que às vezes pode ocorrer, mas com alguma sintomatologia de desmaio, né, de vertigens,
sabe? Isso dura 1 hora e 15, 20 minutos, 2, 3 vezes por dia, durante uma madrugada, na rua. Já aconteceu dentro de consultórios médicos. Importante depois também estar que você procure um especialista da área, no caso, um especialista em articulação temporomandibular, para que acompanhe também teu caso, né? Mais minuciosamente na parte óssea, e nós vamos fazer o acompanhamento na parte muscular. Obrigado pelo seu depoimento. Obrigada, senhor. Olha como essa paciente melhorou depois de 1 ano e meio, olha o aspecto dela, né? Já parece outra, uma paciente sem dor, né? Vou falar um pouquinho para vocês de fibrina rica em plaquetas e plasma rico em plaquetas, só mostrar como a gente utiliza esses procedimentos para melhorar o aspecto da pele, né? Justamente fazendo essas aplicações para estimular justamente fibroblastos a entrar em mitose e produzir colágeno e elastina. Porque o plasma rico em plaquetas ou a fibrina rica em plaquetas, as próprias plaquetas e leucócitos são riquíssimos em fatores de crescimento. Nós temos mais de 1.400 hoje fatores de crescimento conhecidos naturais do sangue, que estimulam células locais, onde a gente coloca o PRF ou PRP, LPRF ou LPRP, que eu gosto de chamar, né, porque os leucócitos também são importantes, ele vai estimular a célula local a entrar em mitose. No nosso caso aqui, nós estamos estimulando justamente os fibroblastos para a produção de colágeno e elastina nessa pele. Então, dá uniformidade no tom, então, a melhora na textura da pele é muito grande, né? Eu brinco com o paciente de fazer sustentação também de malar, fazendo dessa maneira. Ó, aqui, nasolabial, ali eu sustentei o malar com sangue. Mas é só para mostrar para o paciente como ficaria. Claro que essa volumização dura apenas 1 semana. O meu objetivo maior aqui é justamente a estimulação de colágeno e elastina em toda a pele. Então, nós fazemos intradermoterapia e vamos fazendo também essas retroinjeções no sulco nasolabial, na linha de sorriso, enfim, para a gente começar a suavizar e deixar essa pele com uma textura cada vez melhor. Isso pode ser feito em qualquer região da face e pescoço, ok? Então, nós vamos preenchendo com o plasma rico em plaquetas, isso aí a gente tira o sangue do paciente, prepara em centrífuga, questão de 5 a 10 minutos, dependendo, e já saímos com o produto, né, para aplicar. Quando eu faço o PRP, a diferença do PRP para o PRF é que nós temos no PRF uma rede de fibrina mais rica, uma rede mais densa de fibrina, em que os fatores de crescimento são liberados mais lentamente, por mais tempo. Já o PRP é liberado mais rápido. Mas o PRP tem uma vantagem, que você tem o tempo de trabalho que você quiser. Então, o PRP, a gente pode estar fazendo, inclusive, em lábios, ó, né, preparando volumização labial. O PRP, ele tem o citrato de sódio, que a gente interrompe a coagulação. Já na fibrina rica em plaquetas, nós não interrompemos o processo de coagulação, né? Devido a isso, nós temos aproximadamente uns 20 minutos de trabalho com o PRF. Já com o PRP, o tempo de trabalho é totalmente livre, nós temos um grande tempo, você pode ficar o tempo que quiser, porque não vai coagular, porque nós entramos com citrato de sódio e impedindo a coagulação sanguínea. Só para mostrar para vocês um pouquinho também, que eu gosto demais desse tratamento, que é com roller, né, fazendo microagulhamento. Isso é muito importante, até desmistificar a técnica, porque a gente vê muitas vezes na internet aqueles rostos sangrando absurdo, com cortes absurdos, nada daquilo. Eu falo que por trás de um roller é importantíssimo um bom profissional. O aspecto da pele após a aplicação do roller deve ser um aspecto apenas avermelhado, como se tivesse tomado um banho de sol, e nada mais. Então, o roller tem que ser muito bem passado dessa maneira. Agulhas, uma boa... bom tamanho de agulha, dependendo do que a gente for tratar, porque nós temos agulha de meio até 3 milímetros de comprimento, a gente passa o ativo antes e depois rola, além de passar o ativo depois, como eu estou fazendo aí, né?
Então, enfim. E o aspecto deve ser apenas uma pele avermelhada. Esse procedimento consegue melhorar muito a textura da pele. Então, nós fazemos em várias áreas, nós temos também microagulhamento mecânico, mas eu ainda prefiro o manual, né, porque eu controlo a força que eu quero, a penetração dessas agulhas. Né, no caso, aí estou usando um roller de 200 agulhas, banhadas a ouro, é importante, porque otimiza também o tratamento. Lembrando, né, que cada roller desse é descartável, não pode jamais ser reutilizado, nem no mesmo paciente, né, obviamente, né, porque hoje a gente vê muita bobagem aí pela internet afora, então a gente tem que combater esse tipo de conduta, porque é totalmente errada, né? O risco de infecção, e infecção em pele é muito complicado tratar. Ok? Então, aí mostrando como fazer esse microagulhamento. Olha o aspecto da pele ficando apenas avermelhado. Então, aqui mostrando outras áreas. Também fazendo esse microagulhamento. Enfim, é um tratamento excelente para quem quer hidratar rapidamente a pele, ter uma textura, uma formação de colágeno já bem melhor, fica muito bonita depois já de uma semana, a gente já observa grandes resultados. Hoje eu não uso muita máscara, isso aqui é ativo, que a gente aproveita muitas vezes para entrar. Hoje tem, por exemplo, o peptídeo botulínico, que é um cosmético que é usado da própria toxina botulínica, né, feito da própria toxina. Enfim, a gente aproveita muitas vezes para penetrar esses ativos também com máscara, né? É uma das opções que a gente tem também. O ácido deoxicólico, para tirar a gordura submentoniana, né, a famosa papada, né, popularmente chamada, ele tem um mecanismo de ação de esvaziar os adipócitos, e dá bastante edema quando a gente aplica, né, e é normal esse edema, isso permanece geralmente por uma semana, mas os resultados são bem satisfatórios. Aqui essa é uma paciente feita aí depois de 4 sessões, mas também nós podemos estar utilizando também, quando é muita gordura, uma lipoaspiração mecânica, né? Que também a gente pode estar fazendo. Mas essa é uma redução de gordura submentoniana apenas com medicamento, no caso aí, ácido deoxicólico. Nós temos também deoxicolato de sódio também no mercado, que é um outro ácido também com a mesma finalidade. Fios de PDO, só para a gente mostrar para vocês, é fio de polidioxanona. Nós temos também de ácido polilático, que é também o PLLA, e temos também fios de policaprolactona. Mas só para mostrar para vocês alguns recursos que a gente tem na utilização desses fios, aqui a mulherada gosta muito de sobrancelha, viu, meu amigo Macarrão? Né? Então, olha lá, ó. E a gente faz muitas vezes a sobrancelha com fios. Né, eu faço uma pequena incisão, aqui eu estou dando anestesia, né, anestesiando a paciente, para a gente poder passar os fios. Então, nós vamos levantar essa sobrancelha com fio de PDO, é uma das utilidades dele. Né? Levantamos o jol, que é aquele bulldogzinho, né? Fazemos malar também com fios, enfim, sustentação geral da face. Né? Então, são trabalhos bem gostosos de se fazer e de resultados, assim, muito interessantes, tá? Então, aí estou anestesiando a paciente, já defini aqui onde eu marquei de vermelho ali, onde eu vou fazer o trajeto do meu fio, aí estou fazendo uma pequena incisão já com a agulha 18G, que é uma pequenininha, eu só vou alargar ali agora com uma pinça Kelly. Nesse caso, nós temos que ter todo o aparato cirúrgico, porque não deixa de ser um procedimento cirúrgico, né? Como eu disse, não existe nada minimamente invasivo, tudo que entrou é invasivo, né? Então, estou medindo ali aquela loja para acomodar o meu nó na hora de fazer o fio. Então, eu vou passar 2 fios, ó, vou tirar o cursor ali para não ficar dentro da loja cirúrgica. Então, o fio já está na cânula, ó.
e nós vamos passar até lá em cima na galha. Ó, entramos com todo o fio, toda a cânula, levamos lá na galha, e olha a mágica agora, que legal, hein? Então, eu vou posicionar essa sobrancelha do jeito que eu quero agora, que a paciente pediu. Então, olha lá, vou posicionar, retirei a cânula, ó, e já está pronto, ó. Sobrancelha arqueada, eu já passo um outro fio só para dar nó, para estabilizar essa sobrancelha no lugar, né? Ó, vou passar mais um fiozinho lá, vou até lá em cima, lá na galha mesmo, retiro a cânula, pronto, agora eu vou dar o nó, vou dar aí uns 3 nozinhos aí, 2 a 3 nós, enfim, para que eu estabilize, esse fio é um fio mais fininho, né, justamente com esse propósito, para a sobrancelha ou nariz, muitas vezes. A gente utiliza também na elevação de nariz, ponta nasal, né? Ó, então, dei o ponto. Ali eu também determino se essa posição da sobrancelha está boa. Dei o terceiro nó. Pronto, agora eu vou só cortar o fio, embutir o nó. Ó, coloquei já o nó para dentro, pronto. Vou só verificar ali com a minha pinça aquele novamente, está tudo ok. Dá mais uma puxadinha. O nó está lá dentro e a sobrancelha arqueada. Ó. Então, observe um lado e outro, olha aí, do paciente. Arqueada e não arqueada ainda, né? Então, nós temos esse recurso. E aqui vou mostrar só mais um outro caso, para que vocês vejam em termos de face, como a gente consegue uma boa elevação. No caso dessa paciente, eu vou fazer o malar dela. É muito importante delimitar onde para o fio depois não ficar aparente. Então, a gente tem que avaliar a expressão facial do paciente sempre, né? Então, estou vendo ali, eu vou fazer para puxar o jol, que é aquele bulldogzinho, né, famoso, e vou passar fio também ali para fazer já esse malar. E aí vocês vão ver com fios, suavizando também o sulco nasolabial, tá? E a marionete. Então, como a gente consegue muito bons resultados, ó, com esses fios de PDO. Então, aqui estou fazendo o trajeto do fio, é que eu vou usar uma outra técnica. Ao invés de eu fazer 2 fios e dar um nó, eu vou reintroduzir aquela ponta que sobra do fio novamente para manter a ancoragem, tá? E o lifting do paciente. Então, fazendo aqui o planejamento, né, do traçado dos meus fios, um para o jol e outro para a região malar. E onde eu vou dobrar, para onde eu vou jogar a ponta do fio que sobra. Anestesiando o paciente, né, a ponto de entrada. Depois do trajeto, eu anestesio com a própria cânula. Eu entro com uma cânula, já anestesiando todo o trajeto. Estou medindo, porque depois eu vou jogar essa região de jol em cima da cânula, porque aí já vai segurar o fio a hora que eu tirar. Então, ele vai manter bem tracionada essa paciente. Eu tenho um auxílio, uma pessoa na minha equipe que mexe só com a parte cirúrgica também, viu? Então, aí eu estou trabalhando, eu e o professor Alexandre Algarve, que é um parceiro de dentista facial, que sempre pega a parte cirúrgica dos meus cursos. Então, aí nós estamos fazendo esse fiozinho juntos. Então, agora eu vou entrar com a cânula para poder anestesiar o trajeto do fio. Tá? Já fiz a incisão.
E agora eu vou anestesiar. Ela sentiu um pouquinho de dor ainda ali, estou aumentando a anestesia ali no ponto de entrada. E agora vou entrar com a cânula durante todo o segmento para anestesiar todo o trajeto do fio que eu vou passar. Ó, entrando com a cânula, eu estou fazendo anestesia, tá? Então, eu vou descer até lá embaixo, justamente anestesiando todo o trajeto do fio, ó. Então, vem passando a cânulazinha, já vou entrando e já vou anestesiando, e depois saio fazendo uma retroinjeção ainda um pouco mais de anestesia. Então, desço até lá embaixo. Melhor do que a agulha, porque não fica hematoma, né? Eu não fico pegando vasos, enfim, o paciente sai já, lógico, com edema. Nesse caso, sempre que a gente passa fio, a gente faz uso de corticoide, pode ser aí um beta-30 ou qualquer outro corticosteroide que vocês preferirem, no caso, enfim, né, só para tratar o edema pós-operatório, né? Pessoal, se quiser me interromper em qualquer momento, que eu já sei que já deu 1 hora, tá? Fiquem à vontade, ok? Eu só quero ver se eu acabo de mostrar esse casinho aqui para vocês, para a gente encerrar, que é bem interessante. Então, estou mostrando na íntegra para vocês verem como é feito. Tá? Então, já vou anestesiar o outro trajeto, ó. Também já entrei com anestesia, pelo mesmo pertuito. Vou anestesiar o trajeto até lá o malar. A vantagem da gente anestesiar com cânula, gente, é que não fica aquela área isquêmica, não fica... O edema é menor um pouquinho, né? Enfim, e o paciente também não fica tomando um monte de agulhada, né? Então, assim, sempre que a gente pode usar a cânula na harmonização, ela é sempre bem-vinda, em todos os aspectos. Então, aqui já estou fazendo até o planejamento do movimento que eu vou fazer, ó, no momento que eu colocar o fio, então já estou anestesiando todo o trajeto, ó. Então, entro com a canulazinha até lá e saio fazendo também uma retroinjeção, anestesiando. Então, nós vamos puxar esse malar para trás, vocês vão ver como ele vai ficar evidente e vai mostrar também o sulco nasolabial, depois a paciente vai se virar, nós vamos comparar um lado com o outro, antes de fazer o outro lado, tá? Vou mostrar somente esse lado fazendo. O paciente fala mais que a boca, vocês estão vendo, né? Não para de falar nem fazendo fio. Estou só verificando a anestesia e até onde eu vou chegar com o meu fio. Eu quero que ele pare ali onde eu limitei. Então, pronto. Olha lá. Ó. Tracionei. Já dou uma dobrinha. Ó. A pele fica esse enrugadinho por aproximadamente 15 dias a 1 mês. É normal. Depois ela vai se acomodando. Então, ali nós já tracionamos a região de jol. Então, melhorando o contorno da mandíbula. Eu estou reintroduzindo aquela partezinha do fio que sobrou, né, que eu falei. Ao invés de dar nó, eu preciso manter uma ancoragem, então só entrei de novo com a cânula, coloquei o fio de novo na cânula ali, a ponta que sobrou,
e já reintroduzi, pronto, o fio está colocado e ancorado. Uma outra técnica. É preciso também, nesses casos, tomar muito cuidado com contaminação, cuidado com pelo, né? Ali nós estamos perto do cabelo, muitas vezes a gente tem que fazer uma tricotomia em algumas áreas, quando eu vou entrar em região de temporal, às vezes eu necessito entrar mais em cima, então uma tricotomia se faz necessária. Né? Então, passando já o segundo fio, ó, na região de jol, ó, pronto, agora puxei para valer. Ó. Então, consigo agora esse contorno de mandíbula, bem interessante, de modo simples. Ó, os fios tracionados, agora eu vou cortar, ali eu vou cortar só a pontinha, o excesso, para não ficar tão grande a ponta que eu vou recolocar dentro de novo, né, no pertuito. Então, olha lá, vou laçar de novo o fio. Dá uma voltinha, já introduzo e levo essa sobra do fio que tinha ficado para fora, eu reintroduzo ela mantendo a ancoragem. Porque se a gente não ancorar, vai perdendo depois a tração. Então é importante ou amarrar um no outro, dando nó, ou fazendo esse procedimento de reintrodução, mantendo a ancoragem e o lift. Que aí eu tenho lift e ancoragem nesse fio. E agora uma lara, mesmo procedimento. Ó. Olha como melhorou o contorno de mandíbula, depois vocês vão comparar com o outro lado e vão ver esse sulco nasolabial desaparecer, né, que ele vai suavizar bastante. Né? Então, tudo unido, isso, ácido hialurônico, tratamento com toxina, microagulhamento, tratando a pele, isso é harmonização orofacial. Então, são vários procedimentos que a gente, cada hora, abre recurso de um ou vários juntos. Por exemplo, um fio desse eu poderia estar colocando nessa cânula na ponta, acoplar ali um PRF, e à medida que eu vou retirando a cânula, eu já injeto o PRF junto aí também, né? Porque a ponta dela ali, ó, é como se fosse um canhão de uma agulha. Então, eu ponho o PRF na seringa e a hora que eu vou retirar, eu acoplo esse canhão da agulha, da cânula, na seringa e saio, muitas vezes, já colocando a fibrina rica em plaquetas ou o plasma rico em plaquetas. Então, nós estamos otimizando todo o trabalho. Olha lá, um lado feito e outro não. Ó. Olha o contorno de mandíbula e olha o sulco nasolabial, olha a ruga de marionete. Enfim, paciente feliz. É isso que a gente tem, tá? Então, todo tratamento sem exagero, a gente nunca deve estar modificando pacientes. Eu sou contra a modificação de face, né? A menos que o paciente peça muito, que quer modificar, enfim. Mas, fora isso, eu gosto de fazer muito trabalho bem natural. Ali eu estou preocupando com pequenos pelos, ó, antes de cortar, para não entrar nada no meu pertúrdio, sempre preocupar muito com a questão da asepsia, né? Em todos os procedimentos de harmonização orofacial. Que eu brinco que nós, dentistas, trabalhamos no lixo, né? Boca. Você aceita, tem tudo quanto é bactéria, mas já a face não, né? A pele, ela necessita de muito cuidado, porque a hora que você tiver uma infecção, ela é muito grave. Então, todo cuidado sempre é pouco. Então, ali, todo no meio do procedimento, pedindo para auxiliar, ainda segurar esse cabelo lá, para a gente não ter nenhum risco de penetrar algum pelo ali no meu pertuito. Então, agora sim, ó, corto a ponta do fio. Vou só introduzir de novo, né? A mesma técnica, eu vou fazer aquela reintroduçãozinha agora e o procedimento está pronto. Tá ok? Então é só isso. Aqui ainda só rapidinho mostrando os fios mono, né? São fios para estimulação de colágeno, tá? Isso aí é feito na derme. Não necessita anestesia, podemos fazer hashtag para olheiras, ou seja, a função desse fio liso é somente estimular colágeno também. Então, são bioestimuladores de colágeno também. Então, a gente trança, faz hashtag, pode usar em olheira, eles dão volume,
entre outros, né? E aí também pode se associar à técnica do PRF, como eu disse a vocês, um PRP, né? Só para vocês verem, e nós encerramos, tá, gente? Só para vocês conhecerem um pouquinho. Claro, não dá tempo, nesse período, da gente mostrar tudo da harmonização, tem muito mais procedimentos. Só que eu selecionei aqueles mais usados normalmente dentro da clínica e aqueles que dão o melhor resultado e os pacientes saem bem satisfeitos. Então, só quero mostrar aqui agora para vocês esse fio liso e também já usando o PRF. Tá? Aí é uma aluna fazendo em curso nosso, né? Não sou eu, é uma aluna que eu estou só orientando. Pronto, colocados os fios, agora é só tirar essa agulha, o fio fica lá dentro, né? Então, esses são agulhas, não são cânulas. E agora vai associar o PRF, ó, que nós já coletamos o sangue do paciente antes, ó. E ali, ó, acoplei na seringa, ó, e vem tirando e fazendo retroinjeção, já injetando esse PRF, ó. Então, já estou otimizando ainda mais esse trabalho, né? Enfim, nós podemos criar muita coisa na harmonização e tudo isso é muito valioso, cada procedimento desse, e a gente está associando os tratamentos, né? Dependendo da necessidade de cada paciente. Então, é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. Né? Aqui é a mesma coisa, é o fio liso. Também. Eu queria aproveitar para convidar vocês para o nosso congresso no Rio de Janeiro, 19 e 20 de novembro de 2021. Será no Brisa Bar Hotel. É o 5º Congresso da Dentista Facial. Sempre ocorre no Rio de Janeiro. Nós, esse ano, estivemos planejando para sair do Rio, viajar com o congresso, talvez aqui em Minas Gerais, mas a pandemia é o tal negócio, atrapalhou tudo. Agora, lá no Rio, nós estamos com 300 vagas, o congresso normalmente eram para 600 pessoas, mas hoje nós temos um auditório para 600 pessoas, no qual, por enquanto, está liberado apenas 300 vagas, para dar bastante distanciamento e a gente tomar cuidado com a pandemia, claro, né? Então, podem ficar tranquilos que nós estamos tomando todos os cuidados necessários. E até lá, se Deus quiser, né? Espero que estejamos todos vacinados e que isso esteja mais sob controle, tá? E muito obrigado pela paciência de vocês em me escutar um bocadinho aqui, tá bom? Renato, antes da gente encerrar, eu tenho 2 perguntas aqui para você no chat, tá? Sim. Boa noite, professor Renato, tudo bem? Você falou sobre a aplicação de toxina no músculo trapézio no caso de bruxismo relacionado com a DTM, mas nós, dentistas, podemos fazer essa aplicação? Foge um pouco da nossa área de atuação. Não foge da área de atuação. Inclusive, isso está na literatura odontológica, e justamente essa região de trapézio, ela faz parte do sistema estomatognático. Portanto, perfeitamente dentro da área de atuação. O que não pode é a gente sair fora da área de atuação, fora do sistema estomatognático, tá? E a nossa área de atuação é do ióide acima, né? Do ocioide acima, face, trago a trago, tá? Inclusive, recentemente, muita gente fazendo orelha aí, nós estamos com sérios problemas quanto a isso, porque são pessoas que estão atuando, sim, fora da área de atuação. Mas aí o pescoço, nesse caso, trapézio, é questão do sistema, faz parte do sistema estomatognático, ok? Então, portanto, é da área de atuação. A outra aqui, o aluno está com uma dúvida. Após o procedimento dos fios, o paciente sente a atração dos fios, e sente o fio internamente, ele não é reabsorvido após um determinado tempo? Ok. Esses fios, tanto de PDO, ácido polilático ou policaprolactona, todos eles são degradados por hidrólise, tá? Então, são fios biodegradáveis. A duração do fio é em torno de 1 ano. O fio, quando bem colocado, o paciente não sente ao passar a mão, certo? Nem a língua, né? Porque nós temos que pensar no lado de dentro, né? Da intraoral. E a terceira pergunta foi o quê?
Se ele não é reabsorvido após um determinado tempo. É reabsorvido, justamente, todos eles biodegradáveis. O fio, dependendo da espessura, ele é degradado em até 6 meses a 7 meses, mas permanece o efeito de tração que o paciente sente justamente até 1 ano, em média, porque ele forma um cordão de colágeno ao redor do fio, que forma um cordão mais ou menos 5 vezes a espessura do fio que a gente passou. Certo? Durante todo o trajeto. Excelente, excelente. Renato, só tenho uma palavra para te agradecer, viu, cara? É fantástico. Eu que não tenho, assim, relação nenhuma com a harmonização, em 1h20, mais ou menos, deu para a gente saber muito bem o que é harmonização. É lógico, né, que quem for partir para essa área tem que realmente estudar muito. Muito. Não é chegar e começar a espetar anatomia, técnica, tudo, muito. Não é? Mas, assim, eu acho que o pessoal aqui está agradecendo, está achando a palestra maravilhosa, né? E já de antemão te deixo um convite para a gente nos encontrar uma próxima vez, que seja ao vivo, né? Num tempo maior, né? Se não, a gente marca outro dia para você conversar com a gente mesmo remoto. Torcendo por isso. Até para a gente poder tomar uma cervejinha junto, né? Com certeza. Isso aí é o principal, Vinícius, né? aí também, ela, né, Vinícius? Isso é o principal. Trocar uma ideia. Eu vi você falando há pouco tempo no IPTV sobre a Covid. Meus parabéns, foi fantástico. Viu? O Vinícius é o nosso porta-voz da Covid aqui em Varginha. Ele é espetacular. Ele é que sabe tudo sobre Covid em Varginha, é o Vinícius. Então. É ele mesmo. Eu quero ser o porta-voz da vacina agora para a gente superar isso e ir para o Congresso no Rio, né? Mas, Renato, muito obrigado, viu? Olha, você ter disposto esse tempo aí para nós. Não tem como agradecer, tá joia? É isso, meu amigo. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Tá joia, muito obrigado. Um abraço na Rita aí, viu? Obrigado. Muito bom, Renato. Nós agradecemos muito. O professor Fernando externou aí os nossos sentimentos de encantamento com brilhante aula, compatível aí com aquilo que nós conhecemos da sua postura profissional e acadêmica, não só no Brasil, mas referência também no mundo. Em nome da nossa família da Liga de Periodontia, a gente agradece a sua disponibilidade de tempo. O professor Fernando Lopes vai estar enviando para você o certificado. Já enviei. Já enviou. Já recebi aqui. Excelente. E nós realizamos a gravação e temos a possibilidade de subirmos para o YouTube. Se você concordar, a gente sobe e depois eu te envio o link para que possa assistir, porque tem muitos alunos que não puderam acompanhar nesse momento, mas no YouTube fica disponível para todo mundo acompanhar esse excelente trabalho do dentista facial e de todo o grupo aí que trabalha muito bem. Eu já conheço há algum tempo, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar, principalmente sobre a paralisia facial, lá em Três Corações. Então, é um prazer ter recebido você aqui. Um abraço para todos e boa noite. Um abraço para a Rita. Boa noite, muito obrigado. Abraço, obrigado, Renato. Tudo de bom, viu? Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau. Abraço.